De convidar você a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela maneira como o Espírito Santo faz as coisas, né? E às vezes ele nos surpreende de formas que a gente nem imagina. Eu já testemunhei isso aqui na nossa igreja, que eu que sou pastor aqui nessa igreja já fazem 18 anos, a gente nunca teve a experiência, talvez para não falhar aqui, talvez raríssimas vezes nós já tivemos a experiência de a gente preparar um culto e tudo que acontecer nele está programado, está combinado intencionalmente, cada música, enfim. Nosso procedimento, toda a liderança, todos os ministérios que estão envolvidos com os nossos cultos, a nossa cultura é a de nós vivermos em oração, procurando estar sensíveis à voz do Espírito Santo, ao querer do Espírito Santo, e a gente simplesmente corresponder àquilo que Ele quer fazer, neste culto, que não é para mim, é para o Senhor Jesus. Que neste culto seja feita, aconteça a expressão da vontade dEle, do querer dEle. Aí, hoje, eu estou de maneira especial, impressionado e tão grato a Deus, porque a palavra que Deus deu ao meu coração, e já fazem alguns dias que eu carrego essa palavra no meu coração, ela já começou a ser ministrada nessa noite aqui, desde o primeiro acorde, do primeiro verso, da primeira canção que foi ministrada nessa noite. E orações e tantas coisas que já foram faladas aqui nesse sentido. Eu poderia até fazer uma pergunta aqui, antes da gente ler a Bíblia, que é, se eu fosse aqui, pedisse aqui um sinal, e eu não vou pedir, você pode ficar bem à vontade. Quantas pessoas aqui estão enfrentando algum tipo de batalha? Quantas pessoas aqui estão passando de alguma forma, neste momento na sua vida, por alguma circunstância difícil? Eu acredito que, se não todos, a grande maioria faria isso, né? A grande maioria. É aquele negócio, né? Que às vezes, recentemente eu falei até num discipulado aqui, quando alguma pessoa diz, eu não quero fazer porque eu estou cansado. E queridos, a gente não faz as coisas importantes na nossa vida porque a gente está descansado. Nós fazemos porque elas são prioridade. Elas ocupam um lugar na nossa vida de prioridade. E se a gente estiver cansado, se a gente estiver encarando fardos pesados, ou se a gente estiver descansado, tranquilo e leve, essas coisas são prioridades. Nós vamos buscá-las com todo o nosso coração, porque elas são as coisas mais importantes e elas merecem o nosso esforço, que não seja deixado nunca, né? Nós entendemos isso, nós sabemos disso. Agora, o que eu gostaria de meditar com você nessa noite é como lidar com isso. Entender como... eu tenho certeza que essa noite vai ser muito curta para esgotar esse assunto, mas eu gostaria de destacar com você um aspecto das batalhas que acontecem tanto na nossa vida, que são as batalhas interiores. Todos nós enfrentamos em algum momento na nossa vida crises, batalhas interiores. E a gente precisa ouvir o que Deus tem a dizer a respeito disso. Será que a gente entende que Deus sabe que de vez em quando batalhas surgem aqui dentro, ou aqui dentro, na minha vida, na sua vida? E se Ele sabe, porque sabe e entende muito bem dessas batalhas que acontecem dentro da gente, qual é a direção que Ele tem para a minha vida e para a sua? Essas batalhas espirituais interiores é o que eu gostaria de meditar com você e te convidar para ler um trecho da Palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 1. Alguns versos meio que salteados, do verso 1 ao 4, e depois eu quero pular para o verso 12, tá bem? E você acompanhar essa leitura comigo. Diz assim a Palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pular para o verso 12, que diz assim: bem-aventurado é
aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Pai amado, Pai querido, nós somos tão frágeis, Pai. E Deus, nós precisamos da Tua graça hoje. Urgentemente, desesperadamente nós te clamamos. Seja favorável a cada um de nós, meu Deus, de uma maneira que os nossos olhos sejam abertos, de uma maneira que cada cabeça aqui seja levantada, de uma maneira que cada coração que está aqui pesado, cansado, das lutas, das pancadas, dos fardos, cada coração venha encontrar um bálsamo de alívio nos teus rios fluindo. Pai, que cada pé aqui que anda chutando pedras nestes dias, estes pés sejam preparados como da corça para saltar e para correr e para vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, queridos, eu fiz questão de, nessa leitura, incluir um verso que não está dentro do assunto, mas ele tem uma importância, que é o verso 1 desse texto. O verso 1, ele usa inclusive umas expressões meio diferentes, quando ele diz, né, as 12 tribos da diáspora, ou em algumas Bíblias usa o termo as 12 tribos da dispersão. Essa expressão, ela representa o quê? Essas 12 tribos são uma representação da igreja do Senhor Jesus. Então, o fato de se referir às 12, um dos significados bíblicos e espirituais do número 12, significa totalidade, uma completude. Então, imagine, a toda a igreja, a todo o povo de Jesus Cristo, da diáspora ou da dispersão. Esses termos, eles significam espalhado. A igreja de Jesus, ela começou através de um ato poderoso na terra, que foi a morte e a ressurreição do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por questão do propósito de Deus, isso aconteceu num lugar muito específico, que foi lá no Oriente Médio, num lugar nas redondezas de uma cidade que hoje ainda é conhecida, ela ainda existe, que é a cidade de Jerusalém. Mas aquilo que foi operado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, lá no entorno da cidade de Jerusalém, foi algo tão poderoso que se espalhou por todos os lugares do mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela se espalhou por toda a terra. Então, esse termo, essa expressão do versículo 1, é uma referência a toda a igreja de Jesus. Essa palavra, ela é dirigida a todos os crentes em Cristo Jesus, que estavam, que viveram em qualquer época. Não precisa ser na época de Cristo, não precisa ter sido 1000 anos depois, ou nos dias de hoje, mas de todas as épocas. E não só de todas as épocas, mas também em todos os lugares da terra, independente da situação que estiverem passando. E isso, gente, parece algo simples, uma informação simples,
mas por si só já dá uma chave espiritual para nós. Porque nós estamos dando destaque aqui para batalhas internas. É o que a gente está meditando juntos aqui nessa noite. E às vezes, queridos, eu acredito que já tenha passado pela sua cabeça que parece que só a gente passa por batalhas, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Às vezes os nossos olhos eles ficam meio nublados e a gente olha para as pessoas em volta de nós e tem a seguinte impressão: poxa, parece que ninguém está passando por problemas como eu estou passando. Parece que ninguém ao meu redor está tendo um momento difícil como o que eu estou tendo. E isso por si só já começa a gerar conflitos, condenação dentro dos corações. E queridos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo cristão enfrenta batalhas interiores. Até porque elas são parte natural da nossa vida com Cristo. A diferença, a questão acontece na atitude que cada um vai ter diante dessas batalhas. Mas enfrentar batalhas, isso é fato. Eu acredito até que a intenção dessa palavra de maneira básica nessa noite é exatamente isso. Qual tem sido a tua atitude diante das batalhas que você tem enfrentado? As externas, mas especialmente as internas dentro do seu coração. Esses versos que nós estamos meditando aqui, eles têm algumas verdades sobre esse assunto das batalhas interiores. E hoje eu quero ministrar essa palavra de uma maneira um pouco diferente. Eu quero ser pontual, eu quero destacar cada uma destas verdades. Então, eu quero aqui gastar esse tempo levantando estas 5 verdades espirituais sobre as batalhas interiores. Essas verdades, eu sei que elas vão abrir os nossos olhos. E elas vão nos ajudar a termos a atitude certa que Deus espera que a gente tenha diante de cada uma dessas batalhas. Então, vamos lá. A primeira verdade a respeito dessas batalhas interiores é que as batalhas que nós passamos, elas nunca são boas. E não é novidade isso. Mas elas são sempre úteis. E eu preciso que você repita isso comigo. Diga, por favor, as batalhas que eu passo, elas nunca são boas, mas elas sempre são úteis. Guarde isso no seu coração, por favor. Essa primeira verdade, ela nos ajuda a gente sair do lugar da autocondenação a cada batalha que acontece. Ela nos ajuda a sair do lugar da murmuração, daquele lugar de autopiedade, onde a gente fica só chorando, como se os nossos problemas fossem maiores do que os dos outros, e só a gente passasse por lutas e ninguém passasse. Se nós entendermos que as batalhas que nós passamos, elas sempre vão ser, de alguma forma, úteis. Úteis para quê, queridos? Úteis para desenvolver a virtude, uma virtude muito importante nas vidas de vencedores e vencedoras, que é, como o texto diz, a virtude da perseverança. Uma das coisas que diferencia vencedores de perdedores na vida espiritual são aqueles que param e retrocedem e aqueles que ficam firmes e avançam, perseveram. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa casa aqui, ela é uma casa que está cheia de vencedores e vencedoras. E que você veio aqui nessa noite porque você tem uma convicção no teu coração de que você não nasceu para ficar parado pelo caminho, mas avançar com Cristo. Então os nossos olhos precisam abrir para isso. Você está enfrentando batalha? Talvez você seja capaz de dar até um amém pelas batalhas que você está passando. Não porque elas são gostosas, mas porque elas de alguma forma, como a promessa da palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. Quando eu digo perseverança, claro, na fé, nós podemos entender isso também, de certa forma, como disciplina. E uma coisa que às vezes é muito difícil para nós, é nós construirmos uma vida de disciplina, de fé,
que nos mantém focados para avançar, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa primeira verdade aqui, eu quero te encorajar. Não reclame. Não reclame das batalhas que você está enfrentando. E não ore a Deus pedindo a Ele: Deus, tira as dificuldades da minha vida. Tem algumas orações que Deus não responde. E essa é uma delas. Pedir para Deus tirar as dificuldades da nossa vida, dificuldades que Ele permite que aconteçam, para produzir algo útil na nossa vida. Para que as batalhas vão embora. Não adianta orar por isso. Seria um sinal de burrice orar dessa forma. Seria um sinal de imaturidade reclamar, murmurar das batalhas que a gente enfrenta. Amém, gente? Faz sentido isso? Para 3 fez. Amém. Vamos ver se na próxima vai ficar um pouco mais claro. A segunda verdade sobre essas batalhas espirituais interiores que a gente enfrenta é que somente pessoas perseverantes na fé, pessoas disciplinadas na fé, elas crescem e rompem para níveis mais elevados na vida espiritual. Olha só o que fala o verso 4 do texto bíblico. Podem jogar aqui, meninos, verso 4 novamente. Ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só, ele diz que a nossa perseverança ela deve produzir ação completa. Se eu perguntasse aqui no nosso meio, quantas pessoas aqui que estão aqui nesse culto de adoração a Jesus Cristo, quantas pessoas aqui querem ser parecidas com Jesus, querem conhecer a Jesus? Se eu perguntasse aqui, quantas pessoas têm um desejo profundo, real, sincero, de viver uma vida de profunda consagração e santidade, e vitória contra o pecado? Eu acredito que, se não todos, a grande maioria ia levantar a mão. Talvez seja até por isso que você está aqui nessa noite. Por esse desejo. Como a palavra de Deus diz, de sermos perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros de uma forma gradual, processual, cada vez mais, cada vez transformados, cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais santos. Mas sabe qual que é a dificuldade, queridos? Poucos são os que se dispõem a ficar firmes com Cristo nos dias mais difíceis. Parece que buga a cabeça da gente às vezes, e quando as coisas começam a ficar difíceis, o modo plano B na nossa fé começa a entrar em ação. A gente já começa, as nossas crises muitas vezes elas acontecem nesse sentido. Um conceito religioso na cabeça de muitas pessoas que faz a gente acreditar assim, que se eu estou vivendo em paz com Deus, então nenhum mal vai acontecer, nenhuma dificuldade vai acontecer na minha vida. E essa mentalidade religiosa falida, morta, ela vai fazer então as pessoas concluírem da seguinte forma: portanto, se eu estou passando por dificuldades, provavelmente Deus me abandonou. E se Deus me abandonou, porque eu falo com Ele, eu não escuto a voz dEle, porque eu peço, eu até fui na igreja, eu até paguei o dízimo, é ótimo isso, né? Eu sou fã dessa expressão. Paguei o dízimo para Deus, então Ele fica obrigado a cuidar de mim, Ele fica obrigado, é como se fosse um negócio, é como se fosse uma barganha, uma troca de interesses. E isso, queridos, nunca vai funcionar essa mentalidade. E, portanto, quando acontecem essas situações difíceis, então essa ideia, essa mentalidade de que Deus me abandonou porque está difícil, leva então a pessoa a botar a capa do super-homem e tentar, então, vencer as lutas com a sua própria força, fazer as coisas do seu próprio jeito, encontrar as soluções ao seu próprio modo. E isso talvez seja exatamente a atitude de quem perde. Seja exatamente a atitude de quem vai ficar pelo caminho.
Porque a força, ela é desenvolvida exatamente no estresse, nos momentos de batalha. Então, querido, querida, eu quero falar a você, permita que a perseverança da sua fé gere obra completa. Eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, rompe. Rompe em nome de Jesus. Dê um passo a mais. Fica firme um dia a mais. Como nós cantamos aqui agora há pouco, vamos. Faça mais uma vez, levante a sua voz aos céus um pouco mais. Confesse a sua fé um pouco mais. Busque a Ele um pouco mais. Espere um pouco mais até você ouvir a voz dEle. Talvez Ele está tardando um pouco exatamente para avaliar qual será a sua atitude. Fique um pouco mais, porque essa é a atitude daqueles que rompem na fé, nos dias mais difíceis. Terceira verdade sobre as batalhas espirituais interiores que a gente enfrenta. O verdadeiro campeão é aquele que não fica prestando atenção na dureza das lutas que está passando, mas avança focado em chegar na linha final e se encontrar face a face com o amado Senhor Jesus e receber dele a coroa da vida eterna. É uma coisa muito interessante, eu já estou um pouquinho enferrujado e não sei quando que eu vou poder ter o prazer de voltar a treinar boxe. Minha luva, coitada, está lá de vez em quando. Oh, que saudade de você, lá em casa, no armário, né? Por causa de algumas lesões que eu andei tendo ultimamente. Mas tem uma coisa na preparação para essa arte marcial, que é aonde que você está olhando. Uma das coisas que às vezes determina alguém que vai vencer uma luta ou vai perder uma luta é qual é o teu ponto de referência diante do teu adversário, para onde você está olhando. Às vezes, uma coisa que se fala no boxe é que ela é a arte da dança dos pés, o jogo de pés. Porque o jogo de pés, às vezes, gera distração no adversário. Quando um lutador ele muda de posição no seu jogo de pés, às vezes ele faz com que o seu oponente ele desvie o foco e comece a prestar atenção nos pés ou no seu movimento, ao invés de prestar atenção no olhar do seu oponente e na postura das luvas do seu oponente. Essa distração às vezes pode abrir a guarda, e uma guarda aberta é nocaute na certa. Queridos, às vezes, quando nós enfrentamos batalhas na nossa vida, a gente começa a focar no tamanho dos problemas. E a gente focar no tamanho dos problemas gera em nós distração. E quando nós estamos distraídos, aí nós nos tornamos não mais ativos, não nos tornamos mais aqueles que estão avançando, mas a gente se torna somente passageiro. A gente começa a entrar naquele modo de que a nossa vida ela está sendo levada pelas circunstâncias. E aí, como é que está a sua vida? Ah, está muito difícil. Por quê? Porque as lutas estão acontecendo na minha vida. Olha só a mentalidade de quem está vivendo distraído, sem estar focado no alvo certo. A vida da pessoa está difícil porque as lutas estão difíceis. Então não é ela que define mais se a vida, como está a vida dela. É o tamanho dos problemas que ela está enfrentando que determina o estado da vida dela. Isso é a atitude de quem está distraído. Porque uma pessoa que ela está focada num alvo, eu quero vencer. Ou talvez pelo contrário, está fazendo uma viagem e a pessoa está decidida, determinada, eu quero chegar no meu destino. Ela não vai se preocupar talvez com o cansaço da viagem, porque ela sabe que a viagem é longa e cansativa. Mas para ela, lidar com o cansaço da viagem faz parte da busca para chegar até o destino que é almejado. Faz parte do trajeto. E, portanto, eu vou dizer ao meu coração, talvez eu diga até ao meu corpo, para que ele persista, para que ele fique firme, porque eu tenho um alvo onde eu quero chegar. Sabe, queridos, qual é o grande alvo de todo cristão, de todo filho e filha de Deus? É um dia
O dia de um encontro. É o dia de um encontro muito especial, em que a palavra de Deus diz que Jesus, semelhantemente da maneira como ele deixou essa terra para sentar do lado do Pai, para governar toda a criação, no mundo espiritual e no mundo natural, ele um dia, da mesma forma como ele foi, ele vai voltar. Todo olho vai vê-lo, toda língua vai confessar. Não vai ter como negar que aquele é o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Senhor da história que está voltando. E um dia todos nós estaremos diante dele. Só que esse encontro, para muitas pessoas, infelizmente, ele vai representar lamento. Ele vai representar tristeza, pesar, por ter desperdiçado oportunidades que Deus deu, por ter desperdiçado as chances que Deus deu, os chamados que Deus deu. Mas para outros, esse encontro vai representar alegria, festa. Semana passada, com a palavra da semana passada, nós falamos sobre receber uma coroa de Jesus. E na palavra de Timóteo, de Paulo a Timóteo, a coroa que nos espera, uma das coroas que nos espera é a coroa da justiça. Mas aqui nesse texto, é uma outra coroa que está preparada para aqueles que chegarem até o fim firmes com Jesus, que é a coroa da vida. É a coroa da vida eterna. Eu estou focado em receber essa coroa. Eu não quero me distrair com outras coisas que me façam perder tempo da minha vida, ficar parado no meio das lutas. Eu sei que as lutas acontecem, elas são naturais de acontecerem, mas eu não quero ficar amarrado com elas, distraído com elas, porque eu quero estar preparado para o dia de me encontrar com o meu amado Jesus Cristo, estar com Ele face a face e receber dele a coroa da vida eterna. Sabe, queridos, a gente fala tanto em felicidade, né? Em ser feliz, em como ser feliz, em buscar o que te faz feliz. Mas sabe, a palavra eterna de Deus está dizendo para nós que a verdadeira felicidade, ela não pode ser encontrada em nenhuma coisa que seja passageira. Então qualquer coisa que você busca, que envelhece, qualquer coisa que você busca, que hoje está na moda, amanhã não está mais na moda, qualquer coisa que se estraga, qualquer coisa que você, quando morrer, quando passar desse mundo, você não vai levar, isso não pode te dar felicidade. A felicidade, ela só pode ser encontrada naquilo que é eterno. É por isso que só Jesus Cristo é a fonte da verdadeira felicidade. Porque só dele nós podemos receber palavra e coroa de vida eterna. É nele, gente. É só nele. A verdadeira felicidade está na eternidade. Se você andar firme com Jesus, então você pode se considerar a pessoa mais feliz do mundo, se você tem vivido todos os seus dias firme com Jesus. Quarta verdade sobre as batalhas que a gente enfrenta. Existe uma diferença entre o que é provação e o que é tentação. Diga comigo, provação, tentação. Elas não são as mesmas coisas. E nós precisamos entender e diferenciar isso. Em primeiro lugar, o que são provações? As duas coisas são faladas aqui nesses versos, né? Provações, queridos, são barreiras. Barreiras que surgem na nossa vida pela permissão de Deus. Provações são barreiras que se levantam na nossa vida de acordo com o propósito de Deus, com a finalidade de nos levar ao crescimento. Então diga comigo, provações têm a finalidade de me levar ao crescimento. Ok? Nós somos, então, diante das provações que Deus permite acontecerem na nossa vida, no final delas nós sempre vamos ou ser aprovados ou nós vamos ser reprovados. Por si só, gente, entender isso já nos ajuda numa coisa. Às vezes tem batalhas que a gente passa na nossa vida que demoram mais do que outras, verdade ou não é? Não é verdade?
Às vezes a gente enfrenta umas batalhas, uns desertos, que duram alguns dias, algumas horas. Mas às vezes a gente enfrenta algumas batalhas que duram semanas, que duram meses. E sabe qual que é uma das coisas que determina o tempo que a gente vai ficar no meio de certas batalhas na nossa vida? A nossa aprovação ou a nossa reprovação. Quem é reprovado, gente, aliás, quem é aprovado faz o quê? Avança. Avança para a próxima. Agora, quem é reprovado, acontece o quê? Vai para o fim da fila. Para começar tudo de novo. Você já parou para pensar sobre isso? Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Você já parou para pensar sobre isso? Que algumas batalhas que você anda enfrentando é porque você já tem sido reprovado por causa da sua murmuração, por você não se dispor a crescer no meio das batalhas. Você já voltou para o final da fila 5, 6, 10, 20 vezes e você continua nesse mesmo lugar? Já passou isso pela sua cabeça, meu irmão, minha irmã? Que se nós permanecermos firmes com Cristo, entendendo o propósito de Deus por causa dessas coisas, por trás dessas coisas, nós vamos então perseverar firmes na fé, vamos ser aprovados e vamos romper e vamos avançar para os próximos níveis. Faz sentido isso para você? Você está entendendo isso? Ok. Agora vamos falar então sobre as tentações. O que são tentações? As tentações, elas são armadilhas, elas não são iguais às provações. Tentações são armadilhas naturais. Diga comigo, naturais. É muito importante entender isso, que a palavra de Deus nos explica aqui. E as tentações, elas são armadilhas naturais que contribuem para o nosso mal. Então repita comigo, as tentações são sempre para me fazer mal. Não tem tentação para bem. Não tem tentação para melhorar a situação. Não tem tentação para o meu crescimento. Tentações, queridos, elas sempre, como diz a palavra de Deus aqui, eu gosto muito desse texto de Tiago para falar sobre tentações, porque utiliza uma expressão que abrange bastante coisa, que é: aonde que começam as tentações? As tentações começam com a cobiça. Cobiça. Aquilo que a gente está com muita vontade de ter. Aquilo que a gente sente muita vontade de curtir, de usufruir, de desfrutar. Tudo aquilo que você está com muita vontade, com muito desejo, aquilo é uma porta de tentação na sua vida. Porque a cobiça por estas coisas, ela vai nos prender a um consumismo, ela vai nos prender a uma atitude. Talvez você não entenda isso. Mas eu não sou uma pessoa cobiçadora. Não, não é isso. Eu quero convidar você, olhe para as áreas onde você tem um fraco. Você não precisa falar, só olha para dentro de você. Você tem um fraco com o quê? Nesse grupo que está aqui, provavelmente tem algumas pessoas que têm um fraco com bebida alcoólica, que não podem chegar perto da bebida alcoólica porque já começam a acontecer batalhas interiores. Tem algumas pessoas aqui que provavelmente têm um fraco com imoralidade sexual, por trair, por pular a cerca. Talvez algumas pessoas aqui tenham um fraco com a internet. Talvez algumas pessoas aqui tenham um fraco com comida. Talvez algumas pessoas aqui tenham um fraco com o colchão, com o travesseiro, de ser dorminhoco, preguiçoso, enfim. Queridos, sofrer tentação não define quem nós somos, porque todos nós somos alvos de tentação, inclusive eu. A Bíblia diz que até mesmo Jesus, ele passou por todo tipo de tentações que você e eu passamos. Então, sofrer tentação é uma coisa comum, é uma coisa que acontece com qualquer um de nós. Agora, o que define se nós vamos sair como vencedores ou como derrotados, não é se nós sofremos tentação ou não sofremos tentação, mas é qual será a nossa atitude diante da tentação. Qual a resposta que você e eu vamos dar
quando a tentação se levantar dentro de nós. E olha só, a tentação começa aqui dentro de nós. É por isso que o texto vai dizer que o pecado, aliás, que as tentações, elas são geradas, elas têm início dentro de nós, naquilo que a gente tem um fraco, naquilo que nós cobiçamos. E disso, a cobiça, ela vai nos seduzir e vai começar a alimentar esse fraco dentro da gente para nos levar a cair no pecado. E uma vez que nós caímos no pecado, nos tornamos escravos, isso vai nos levar à morte. Esse é o fluxo da tentação. Cobiça, pecado e morte. Cobiça, pecado e morte. Cada vez mais mortos, cada vez mais escravos, cada vez mais distantes de Deus. A origem das tentações, então, elas são dentro de nós mesmos. Nas nossas cobiças. Então, entendam uma coisa. A Bíblia diz, pastor, que o tentador é o diabo. Então, a culpa não é minha, a culpa é do diabo. Safado, sem vergonha, que fica trabalhando para me atrapalhar. Mas talvez, queridos, falar isso seja uma distorção de entender o que é ser tentador. Sabe qual que é o trabalho do diabo como tentador? Em primeiro lugar, o trabalho do diabo como tentador é ser alguém muito bem informado. É te conhecer muito bem, e a mim também. Sabe para quê? Para ele identificar quais são exatamente essas áreas em que a gente tem um fraco. E aí o trabalho dele como tentador fica fácil. Porque a única coisa que ele faz é pegar e jogar na nossa frente situações que fazem com que a gente comece a lutar contra esse fraco. Então, a gente pode enxergar o diabo como um inimigo que atrapalha as nossas vidas porque fica criando tentações na nossa vida? Sim. Mas ele não nos tentaria se não houvesse dentro de nós esses fracos que ele consegue identificar e usar com esse propósito de nos destruir contra nós mesmos. Ele identifica essa cobiça dentro de nós e usa essa cobiça contra nós mesmos. Faz sentido isso para você agora? Está mais claro isso? Que, portanto, queridos, quando o Senhor Jesus, quando estava lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, reunido com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele chega para os seus discípulos e fala para eles: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. E Jesus ainda esclarece dizendo, sabe por quê, discípulos? E para todos nós essa palavra serve. Porque o Espírito de Deus dentro de nós, ele está sempre pronto. Mas o problema não é a força no Espírito, o problema é que a carne é fraca. Tem um pastor que eu gosto muito, alguns de vocês sabem disso, o pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, lá em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele tem um jargão que eu gosto muito, que ele fala assim: a nossa carne nunca melhora, meu irmão. E a gente precisava ser um pouco mais maduro e sábio para entender isso. Sabe por quê? Porque até hoje eu encontro pessoas dizendo, não, eu vou ter força de vontade, eu vou conseguir vencer a tentação, eu consigo, eu sou capaz. Eu vou dominar a minha carne, eu vou chegar ao ponto de eu conseguir parar de sentir tentação. Querido, você não ouviu as palavras de Jesus. Tua carne nunca melhora. A carne continua sendo fraca. Que em outro lugar a Bíblia vai chamar esse daqui, não de a nossa carne, mas de o corpo da corrupção, ou o corpo desta morte. Quando a gente estiver diante de Jesus, uma das coisas maravilhosas que nós vamos receber vai ser o que a Bíblia chama na carta aos Coríntios de um corpo glorificado. É um corpo 2.0. É um corpo top. Um corpo que não sente dor. Um corpo glorificado. Um corpo que ele não sente fome nem cansaço. É um corpo preparado para estar na presença de Deus e manifestar a glória de Deus.
É um corpo que tem a capacidade de transcender do mundo natural para o espiritual, se materializar do espiritual para o natural, e depois também transcender de volta para o mundo espiritual. O corpo glorificado é outra coisa, gente. É o ponto máximo da nossa salvação. Só que isso vai acontecer lá, no dia de receber a coroa. Mas até chegar lá, você e eu estamos todos os dias enfrentando batalhas que nos criam armadilhas e que tem um inimigo que está doido para fazer a gente cair nelas e a gente se tornar escravos. Meu irmão, minha irmã, vigie. Não enxergue o pecado como bom, ainda que seja gostoso. Se pecado não fosse gostoso, ninguém praticava. Então não vamos ser hipócritas aqui, ok? Se não fosse gostoso, ninguém praticaria. Mas foque na realidade por trás do pecado. Ainda que te dê prazer, ele vai te matar. Portanto, fuja do pecado. Odeie o pecado. Odeie se tornar escravo do pecado. Porque isso vai te destruir. Amém, gente? Que essa palavra gere muito temor no nosso coração. E aí eu quero falar somente a quinta verdade. Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa está em Deus. Ele já preparou tudo que você e eu precisamos. Ele já liberou tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. Basta apenas viver em comunhão e intimidade com o Pai eterno. Eu gostaria de ler novamente o verso 17. O verso 17 diz o seguinte: toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Diga comigo, lá do alto. Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda dádiva, toda graça, todo dom que você e eu precisamos para vivermos como vencedores, já está preparado. Só que não depende de nós, é recebido. É recebido do alto, do Pai, sobre as nossas vidas. Portanto, o que a gente precisa é estar junto do Pai. É estar em comunhão com o Pai. E aquilo tudo que você e eu precisarmos, nós vamos receber. A palavra de Deus diz, na primeira carta aos Coríntios, nesse sentido. Entenda que todos nós enfrentamos tentações. E na vida do cristão, nós somos capazes de vencer qualquer tentação. Por quê? Porque o Senhor, Ele já tem liberado graça e provisão para nós suportarmos e vencermos todas as tentações. No Senhor, nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor, você e eu somos capazes de resistir e vencer todas as tentações. A chave da vitória, então, queridos, não está em nós mesmos, mas está em Jesus. E tudo o que é dele está disponível para você e para mim também. Basta a gente então ser um pouco mais sábio, ser um pouco mais inteligente, a gente passar a lutar com as armas certas. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha tentado lutar com as armas de você pegar uma caixa de gelo e virar em cima de você mesmo, como uma forma de te ajudar a vencer as tentações. Talvez você possa ficar congelado com uma hipotermia, mas talvez seja difícil você conseguir vencer uma tentação apenas com os cubos de gelo. Talvez você já tenha colocado a mão no batente da porta e fechado a porta na tua mão para você sentir uma dor terrível, ou dado cabeçada na parede para você sentir uma dor terrível como uma forma de você vencer as tentações. Talvez você ganhe um galo, talvez você ganhe uns ossos quebrados. Mas, queridos, as tentações, elas são muito mais sujas e muito mais infiltradas do que uma cacetada na parede ou na porta pode nos ajudar. Mas com as armas espirituais de Jesus, as tentações, elas não têm poder, elas não são páreo. Não são. Então usa as armas certas, meu irmão. Usa as armas certas, minha irmã. Em nome de Jesus.
A gente lutando com as dádivas que o Senhor nos dá, com a provisão que Ele nos dá, com os dons que Ele nos dá, com as palavras que Ele nos dá. A arma que Jesus usou para vencer as tentações que o diabo causou para Ele foi a palavra de Deus. O diabo vinha para cima de Jesus com uma tentação, com uma sedução, e Jesus rebatia ele com a palavra de Deus. Mas sabe algo que Jesus também provê para nós? Irmãos. Irmãos. Vou fazer uma confissão para vocês. Eu faço parte de um grupo de pastores que nós caminhamos juntos em discipulado. Eu tenho um pastor que cuida da minha vida, que é o pastor Edson Filhinho. E um dos compromissos que nós temos no nosso círculo de discipulado é nós cuidarmos uns dos outros. Isso é a bênção de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Uma das bênçãos de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Quando a gente vê Deus usando pessoas que vêm até nós para cuidar da gente. Não vem para fiscalizar, não vem para se meter, não vem para fazer fofoca. Vem por bem, vem por amor. Vem porque nós entendemos que ao fazermos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, a tua vitória é minha vitória também. Eu celebro junto com você as suas vitórias. Assim como eu choro com você também nos momentos difíceis e nas derrotas. Então, queridos, basta a gente desfrutar dessas coisas. A gente abandonar as armas erradas, as armas inúteis, parar de lutar com armas naturais e a gente se agarrar nelas, em nome de Jesus. Para encerrar essa mensagem, eu destacaria aqui, assim, tão importante quanto a gente entender as batalhas, é a gente entender também o porquê dessas batalhas acontecerem. Como eu falei desde o começo, talvez você está orando pedindo para Deus mandar embora as batalhas da sua vida. E talvez Ele não vai fazer isso. Porque essas batalhas são com a autorização dEle para cumprir um propósito dEle na sua vida. Então, às vezes, a gente chega diante de Deus e a gente fica intrigado e pergunta, mas Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso? O Senhor não é grande, o Senhor não é maravilhoso, o Senhor não podia, com uma palavra da sua boca ou com um estalar de dedos, resolver todos os meus problemas e tornar o caminho mais fácil? Quem nunca pensou nisso em algum momento? Poxa, Deus, ajuda nós aí. Faz ficar um pouco mais fácil. Mas, querido, talvez você esteja fazendo essa pergunta, porque até aqui, hoje não mais, você só não estava entendendo o porquê. Porque a resposta de Deus para todos nós é porque Deus, Ele não vai tirar essas coisas do nosso caminho, porque Ele está preparando um grande exército composto por filhos e filhas dele, que são semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E Ele está preparando esse exército forjado na batalha, esse exército preparado, maduro, para que eles estejam preparados para serem aquilo que o texto bíblico chama de as primícias da criação de Deus. Quando ele diz no versículo 18, quando ele fala, pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas, ou da sua criação. Ele tem um propósito, Ele tem algo em vista com a sua vida e a minha vida. Não se formam filhos maduros e filhas maduras sem que passem por provas. Não se forma valentes do Senhor preparados sem que tenham sido treinados no meio das dificuldades da vida. É impossível isso acontecer. Nem na vida natural é assim que funciona. Quanto mais na vida espiritual. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Mas o que Deus quer dizer quando Ele fala que a intenção dEle é que nós sejamos as primícias da sua criação? Queridos, a expressão primícia, ela significa aqui, ela tem um significado aqui de modelo ou padrão. Então substitua esses termos aqui. A intenção de Deus é nos preparar para que nós sejamos para Ele o modelo, o padrão de toda a nova criação que Ele está preparando para fazer. Assim como Cristo
é o nosso modelo. Assim como Cristo é o nosso padrão de vida, de pessoa, assim também nós estamos preparados, sendo preparados para sermos o modelo e o padrão sobre toda a nova criação que Deus já tem preparado para nós vivermos dentro dela. Fique em pé, por favor. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. O pessoal do louvor não precisa agora, tá bem? Eu pedi para o pessoal da comunicação separar uma canção de louvor a Deus. Essa canção, ela foi colocada forte no meu coração quando eu estava meditando sobre essa palavra aqui. O nome dela é Canção de Simeão. E essa canção, ela me estimula e ela te estimula a fazermos uma confissão de fé. A nós declararmos, diante do caminhar nesta vida, nesta terra, qual que vai ser o nosso padrão de vida? Qual que vai ser o nosso compromisso de vida? Aonde você e eu queremos chegar? Que tipo de pessoa nós queremos ser? Que tipo de vida nós queremos ter? Você consegue projetar aqui, por favor? Isso. A luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa inspiração. O trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou. Você e eu nessa noite somos chamados a pegar o nosso coração e tudo que vai junto na nossa vida Que me faz cantar. e confiarmos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. Que me faz beber. E a nossa vida vai passar a ser nele. Ele vai ser o nosso padrão. E se Ele venceu até mesmo a morte e o inferno, com Ele nós vamos viver como vencedores também. Se você crê nisso, que seja essa a sua confissão de fé. De hoje em diante, daqui para frente, você vai gastar a sua vida com o quê? O meu amor por ti. Querido, querida, Não será segredo. a escolha que cada um de nós tem que fazer é você vai querer fazer parte desta nova criação de Deus e ser um padrão, ser um modelo moldado no meio das batalhas que você tem enfrentado segundo o propósito do Pai? Ou será que a sua escolha vai ser de ser apenas uma pessoa que vive chorando, murmurando, doida para se livrar das dores, para se livrar das batalhas que você enfrenta hoje, correndo todos os dias apenas para parar de sofrer e não servir para nada tudo que você viveu quando você estiver diante da nova criação de Deus? Uma escolha precisa ser feita. Que pessoa que você deseja ser? A palavra do Senhor está diante de nós, nos nossos corações. E esta é a minha declaração de fé. Senhor Jesus, eu quero viver todos os meus dias para ser como Tu és, me inspirar em Ti, ser cada vez mais próximo, ser cada vez mais íntimo,
Eu não vou desperdiçar o meu amor com as coisas que passam nessa vida. O meu amor é teu, Jesus. Eu amo aquilo que é eterno, Jesus. Eu amo aquilo que dura para sempre, Jesus. E essa é a vida que eu quero viver. Eu gostaria de orar nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Pode deixar o louvor e se ele terminar, vocês podem começar de novo. Mas antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero orar aqui intercedendo por pessoas neste lugar. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Você que nesta noite está fazendo uma aliança no seu coração com Jesus Cristo. Que esta é a vida que você quer viver. Se essa é a tua escolha, levante a sua mão onde você está. Eu quero apenas ver um sinal de uma mão. E eu quero orar por você nesse momento. Mantenha a sua mão levantada, por favor. Eu vou fazer um segundo convite. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, que tem vivido seus dias na sua caminhada gemendo, que tem orado pedindo para Deus tirar as dificuldades do seu caminho, tirar as batalhas da sua vida. E hoje o teu coração está sendo transformado, os seus olhos estão sendo limpos e você está enxergando diferente sobre as batalhas. O Senhor Jesus prometeu: eu estarei com você todos os dias. É impossível que Ele te abandone no meio das batalhas. Se você está decidido a virar essa chave na sua caminhada, ser um outro tipo de pessoa cristã, a partir de hoje, levante sua mão também, que eu quero orar pela sua vida também, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero interceder, em nome de Jesus, pelas vidas destes homens, dessas mulheres, que nessa noite estão decidindo que não vão mais viver como reféns, não vão mais viver como escravos, sendo o tempo todo empurrados e estimulados somente por impulsos de paixões, de tentações, de prazeres com o pecado. Oh Pai, o coração deles está sendo gerado uma fé. E eles, ó Deus, estão agora sedentos pelas coisas eternas. E nós entendemos que a chave da eternidade é Jesus Cristo, teu Filho. Por isso eu quero orar, o Espírito Santo, vem com a tua presença. Vem com o teu selo sobre cada um destes corações, confirmando, e eu quero declarar: você, meu irmão, você, minha irmã, a partir de hoje, você é reconhecido nos céus. Você é reconhecida nos céus. Você é chamado a partir de hoje de filho amado de Deus. Você é reconhecida a partir de hoje como filha amada de Deus. O diabo não tem mais legalidade sobre você, porque você pertence à família preciosa do Pai eterno. Você já venceu, porque Jesus Cristo é o teu Salvador, e Ele é Rei vencedor, e com Ele você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Pai Santo, Pai eterno, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, que tem tido seu coração esmagado no meio das batalhas da vida, que tem enfrentado, Deus, tanto sofrimento de condenação, se sentindo um crente inferior, se sentindo um crente desprezado, se sentindo uma pessoa pior do que as outras pessoas ao seu redor, somente por causa das pancadas da vida, das tentações que tem enfrentado. Pai, em nome de Jesus, levanta a cabeça desse teu filho, levanta a cabeça dessa tua filha. O Senhor não criou, não salvou filhos e filhas para viverem chutando pedras pelo caminho. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, reafirma a identidade desses teus filhos, reafirma a dignidade destas tuas filhas, a posição deles diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, equipa cada um deles, meu Deus. Eu oro por isso. Eu oro para que eles tomem posse, meu Pai, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália da preparação do Evangelho, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a tua palavra, e vão e avancem como valentes vencedores do Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra que nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti
ao diabo, e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. 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 As pessoas aqui têm uma aliança contigo, Jesus.